Olá, queridos. Paz de Cristo Jesus seja convosco. Hoje é 31 de outubro e, como se sabe, nessa data, para aqueles que não conhecem a luz, que é Cristo, essa é a data em que se comemora o Dia das Bruxas. Todavia, aqueles que conhecem a luz, que é Cristo, esta é a data em que se comemora a Reforma Protestante. Diante disso, desta data, desse contexto, há quem indague se a igreja não precisa de uma nova reforma, ou não está precisando de uma nova reforma. A bem da verdade, a reforma comandada por Lutero, liderada por Lutero, se deu em um contexto em que havia uma igreja dominante, para a qual não era interessante que a palavra de Deus fosse acessível ou conhecida de todos. O que não acontece no atual contexto. Há diversas igrejas e, embora algumas não tenham tanto ou nenhum compromisso com o reino de Deus, não se pode negar que há igrejas comprometidas com o reino de Deus, fiéis à palavra de Deus e comprometidas com a sã doutrina. Portanto, uma reforma nos termos em que Lutero realizou, não há mais necessidade. Pela bondade de Deus, a palavra hoje é acessível a todos. Então, a reforma que a igreja precisa não é mais aquela de teses sendo exposta na frente das igrejas ou nos moldes em que Lutero comandou. A reforma que a igreja precisa é a reforma em que deve acontecer dentro de cada pessoa, dentro de cada crente, especialmente daqueles que dizem que são servos de Deus. Então, sendo que a palavra está acessível a todos, o que precisamos de fato é ser fiéis a essa palavra. Fiéis a textos, por exemplo, como o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, eu gosto da versão King James, eu quero citar aqui, mencionar, observe o que está escrito. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Então, a reforma em que a palavra precisa ser anunciada, para o nosso contexto, ela se torna desnecessária, porque a palavra está acessível a todos. A variedade, a diversidade de mídias onde se pode encontrar a palavra de Deus é algo fenomenal, algo jamais visto. Nunca uma geração teve tanto acesso à palavra de Deus como se tem hoje. Então, ela não está mais presa, ela não está mais retida ou dominada por um determinado grupo. A palavra está acessível a todos. A reforma que a igreja precisa, ela é individual. É cada crente assumir o compromisso de ser fiel a Deus e não se amoldar ao mundo. Em vez de se amoldar ao mundo, amoldar-se à palavra. A forma que nos interessa, o que nos leva ao céu, não é a forma proposta pelo mundo. É a forma proposta pela palavra. É isso que Paulo está ensinando. Então não dá para eu dizer que sirvo a Deus ou que estou indo para o céu amoldado ao mundo. Ou agrada o mundo e aborrece a Deus, ou agrada a Deus para aborrecer o mundo. Não dá para conciliar, não tem conciliação neste sentido. Então a reforma é individual. Nós queremos, às vezes, mudar o mundo sem que a gente mude. Então, para que o mundo mude, a mudança tem que começar em nós. Cada um de nós, especialmente os servos de Deus, deve assumir o compromisso
de que essa reforma, para que essa reforma aconteça em nós, parta de nós. E a reforma, volto a dizer, que interessa é a reforma de nos amoldarmos à palavra de Deus, custe o que custar, doa em quem doer. Há um texto na Bíblia que diz que é melhor entrar no céu sem a mão ou sem o braço do que ir para o inferno com a mão ou com o braço. Então, doa aonde doer ou a quem doer, o custe o que custar, a fidelidade à palavra de Deus deve prevalecer. Se assim fizermos, se a palavra de Deus nos amoldarmos, certamente a igreja viverá uma nova reforma, viverá um tempo de avivamento e caminhará nos moldes que Deus deseja. Só a palavra de Deus, enxertada nas nossas almas, pode nos amoldar, pode nos deixar no molde que Deus deseja, no molde que agrada a Deus. É o ensino da palavra, é amoldado à palavra de Deus que vamos nos tornar cristãos. Cristão significa pequenos Cristo. Ninguém consegue se tornar um pequeno Cristo se não se amoldar à forma de Cristo. E a forma de Cristo é proposta pela palavra de Cristo. Então, vivendo conforme a palavra, que vamos nos amoldar de tal sorte que nos tornemos pequenos Cristos ou cristãos. Há muitos que se dizem cristãos, mas não têm nenhum um raso conhecimento da palavra de Deus. Isso é uma ilusão, isso é um equívoco gravíssimo. Essas pessoas vivem um falso cristianismo, ou se dizem cristãos sem nem saber o que significa ser cristão. Dizem que são cristãos, mas não têm apego à palavra. Se forem pessoas que dizem ser evangélicas, normalmente os trabalhos que menos lhes interessam são os trabalhos de ensino. Ou seja, não tem interesse pela palavra de Deus. Se não tem interesse, não tem como se amoldar a ela. Se não se amolda a ela, não tem como ser cristão. Essa palavra cristão foi dada pela primeira vez aos servos de Cristo em Antioquia, depois de um trabalho muito bem feito, um trabalho de ensino liderado por Barnabé e Saulo, na época ainda chamado de Saulo. Depois de um ano de ensino da palavra de Deus, aqueles crentes se amoldaram pelo ensino recebido de tal sorte que foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, cristão é aquele que é moldado pela forma de Cristo, e a forma de Cristo é a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, se você quer de fato que a igreja viva uma reforma, que a igreja adentre a um período de avivamento marcante, como precisa ser, amolde-se a palavra, comece por você, que a reforma comece em você, dentro de você. E essa reforma, volto a dizer, é pela palavra e dentro de cada um de nós. Não adianta eu sair às ruas gritando com faixa dizendo ou escrito, sou de Cristo, 100% de Cristo, se não houver uma mudança interior. Quando a mudança se der no interior, o exterior revelará naturalmente essa mudança. Lá em Antioquia, os crentes não saíram gritando nas famosas marchas por Jesus, como se tem hoje, eu sou de Cristo, 100% de Cristo e coisa desse tipo. Ao contrário, foram transformados pela palavra de Cristo, moldados pela palavra de Cristo, e essa mudança impactou a sociedade de Antioquia de tal sorte que a sociedade os chamaram de cristãos ou de pequenos Cristo. Portanto, que essa data seja oportuna para essa reflexão. E se essa decisão ainda não foi tomada por você, essa é uma data oportuna.
Tome essa decisão, que a reforma comece em você, por você. Há um ditado aí no mundo que uma andorinha só não faz verão. Esse ditado não serve para os servos de Deus. Há na Bíblia exemplos que Deus procurou um homem para que mudasse uma nação. Então, essa história de andorinha, a andorinha pode não fazer, mas um servo de Deus, um homem na mão de Deus, incendiado pela palavra de Deus, moldado pela palavra de Deus e tomado pelo poder do Espírito Santo, pode sim fazer verão, fazendo jus ao ditado popular. Então, querido, Deus em Cristo lhe ajude, Deus em Cristo abençoe a sua vida, ilumine a sua mente, como o texto diz, para que essa reforma aconteça em você, dentro de você, a partir de você, e ela seja real na sua vida. E certamente você viverá o avivamento proposto pela Bíblia, desenhado no molde da Bíblia, e certamente você será um instrumento de Deus para alcançar outros, para influenciar outros. E a reforma dentro de você, motivada e inspirada pela Bíblia, certamente impactará os que estiverem à sua volta. Deus em Cristo lhe ajude, Deus em Cristo lhe abençoe, e que esta seja uma realidade na sua vida para a glória de Deus. Até o próximo, se Deus assim nos permitir.